Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que parece complicado, mas que na verdade afeta todo mundo que cria, que consome, enfim, que trabalha com conteúdo: os direitos autorais no Brasil. E para guiar a gente, usamos como base um material super completo da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Então, nosso papo hoje é para entender como essa casa dos direitos autorais é construída aqui no Brasil. E a base de tudo são tipo duas colunas, dois tipos de direito bem diferentes que nascem da mesma pessoa, que é o autor. A ideia é ver como isso funciona na prática, né? Principalmente quando o governo entra na história. Exato. E o ponto de partida para entender tudo isso é saber que o Brasil não seguiu o modelo americano do copyright. Que é mais focado no negócio, né? Isso, na exploração econômica. A nossa inspiração foi outra. É o modelo francês, o droit d'auteur, que, como o próprio nome já diz, coloca a figura do autor no centro de tudo. A lei brasileira olha primeiro para a pessoa que criou. E essa escolha, ela define todo o resto. Porque se o foco é o autor, a lei reconhece que a obra é quase uma extensão da personalidade dele. Por isso, ela divide os direitos em dois grandes blocos. A própria lei já anuncia isso de cara, sabe? Diz lá: pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Perfeito. E é exatamente essa trilha que a gente vai seguir. Então, pensando nessa figura do autor, saem dois caminhos. Um é o do direito moral, que é quase como o DNA do criador na obra, e o outro é o direito patrimonial, que é, onde o dinheiro entra na conversa. Vamos começar pelo primeiro caminho, o mais pessoal de todos. Ok, vamos desvendar isso então. O que são exatamente esses direitos morais? O nome soa quase filosófico, uma coisa bem íntima. E a intenção é essa mesma. Pensam o que a lei chama de direitos personalíssimos. Pensa neles como a sua própria digital na obra. Uma coisa só sua. Exato, algo que é intransferível. Não importa quem compre a sua pintura ou seu manuscrito, a digital da sua autoria, a sua conexão com aquela criação, vai estar sempre lá. E a lei é bem taxativa nisso. O autor não pode vender ou abrir mão desses direitos. É como tentar vender o próprio nome, simplesmente não dá. Por isso se diz que eles são inalienáveis e irrenunciáveis. E mais, não tem prazo de validade, são perpétuos. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer que, mesmo que um artista venda uma obra por milhões, ele ainda mantém certos poderes sobre ela. E o material da ENAP lista alguns que são fascinantes. O mais óbvio é o direito de ter o nome reconhecido. Mas o que me pegou foi o direito de manter a obra inédita. Espera. Um autor pode criar uma obra-prima, guardar na gaveta, e ninguém, nem depois da morte dele, pode forçar a publicação contra a vontade original. Modificação que considere prejudicial à honra ou reputação dele. Imagina um diretor de cinema vendo o filme dele ser todo picotado, com um final alterado para passar na TV. Ele pode, com base nesse direito moral de integridade, lutar contra isso. E tem uma outra proteção que parece saída de filme. O material menciona o direito de acesso a um exemplar único e raro da obra. Como assim? Se eu sou um pintor e vendi minha única tela, eu posso bater na porta do comprador anos depois e pedir para vê-la? Pode. A lei garante esse direito, mas não para o autor perturbar o novo dono, claro. É para um fim específico. Preservar a memória da sua criação, ele pode pedir acesso para fotografar a obra, digitalizar, garantir que ela não se perca no tempo, mesmo que não seja mais o dono do objeto físico. É um reconhecimento de que a obra tem um valor cultural que transcende a propriedade material. Isso levanta uma questão intrigante. Se esses direitos são perpétuos e o autor não pode abrir mão deles, o que acontece quando ele morre? De quem fica essa digital? Então, a lei estabelece uma linha de sucessão para a defesa desses direitos. Primeiro, eles passam aos herdeiros, que podem continuar a zelar pelo nome do autor e pela integridade da obra. Eles podem, por exemplo, impedir que uma música do avô seja usada de uma forma que o desonraria, sabe? Mas a perpetuidade vai além da família. Depois que a obra cai em domínio público, e a gente já vai falar desse prazo, a responsabilidade de defender a autoria e a integridade daquela criação passa a ser do Estado. A obra vira, oficialmente, parte do patrimônio cultural
E aí cabe ao poder público protegê-la de descaracterizações. E a fonte também mostra como a lei precisa se adaptar a realidades específicas, né? No caso de filmes, por exemplo, onde tem roteirista, diretor de fotografia, músico, uma equipe enorme. Quem é o dono do direito moral? A lei simplifica. Ela diz que os direitos morais da obra audiovisual como um todo pertencem ao diretor. É ele o autor final daquele conjunto. E tem o caso da arquitetura, que é genial. Um arquiteto projeta um prédio. Durante a obra, o cliente decide mudar tudo sem consultá-lo, descaracterizando o projeto original. O arquiteto pode usar um mecanismo de defesa poderoso. Ele pode repudiar a autoria do projeto alterado. É um jeito de dizer publicamente, olha, isso que foi construído não é mais meu. Não associem meu nome a isso. Ok, então os direitos morais são a parte que não tem preço, a identidade do autor na obra. Mas, na prática, como é que um artista, um escritor, um músico paga as contas? É aí que a conversa muda completamente de figura e a gente entra no segundo caminho, os direitos patrimoniais. A parte que, sim, tem valor econômico e pode ser negociada. Exatamente. Os direitos patrimoniais são sobre a exploração econômica da obra. É o direito exclusivo do autor de decidir como sua criação vai ser usada, distribuída e, claro, monetizada. E ao contrário dos morais, esses podem ser vendidos, licenciados, doados, herdados. Eles têm um preço e, importante, um prazo de validade. E aqui a fonte da ENAP traz um guia prático que, olha, todo criador ou gestor deveria ter na mesa. São 4 regras de ouro dos direitos patrimoniais. Se a gente entender essas 4, evita 90% das dores de cabeça. A primeira regra é a temporalidade. Isso mesmo, a proteção não é para sempre. A regra geral no Brasil é que os direitos patrimoniais duram por toda a vida do autor e mais 70 anos. 70 anos? Isso, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte à morte dele. Depois desse período, a obra cai em domínio público. Aí qualquer um pode usá-la livremente, sem precisar de autorização ou pagar por isso. E para mostrar o quanto esse prazo vale ouro, o material traz a história clássica do Mickey Mouse. Não é um caso brasileiro, mas ilustra perfeitamente a tensão. O personagem estava prestes a cair em domínio público nos Estados Unidos e aí teve uma pressão gigantesca de grandes estúdios para que o Congresso americano estendesse o prazo de proteção. E conseguiram mais de uma vez. A lei que fez isso ficou até conhecida como Ato de Proteção do Mickey Mouse. Isso mostra que não estamos falando de um detalhe legal, mas de bilhões de dólares em licenciamento, produtos, filmes. É uma briga entre o interesse corporativo de manter o controle sobre um ativo valiosíssimo e o interesse público de ter acesso livre a ícones culturais para criar coisas novas. E nós temos um caso brasileiro que é ainda mais fascinante e complexo. A história do escritor Humberto de Campos e das obras psicografadas por Chico Xavier. O escritor faleceu em 1934. Anos depois, Chico Xavier começou a publicar livros que ele dizia serem ditados pelo espírito de Humberto de Campos. A situação era completamente inédita. A viúva do escritor entrou na justiça contra a Federação Espírita e o Chico Xavier, reivindicando os direitos autorais sobre essas novas obras pôstumas. O argumento dela era: se o autor é meu falecido marido, eu, como herdeira, tenho direito a uma parte dos lucros. E a justiça fez o quê? Como se decide uma coisa dessas? A decisão, na época, foi de que a Lei de Direitos Autorais protege obras de autores vivos ou, no máximo, através de seus herdeiros por um tempo. Ela não foi feita para regular a autoria de espíritos. A justiça basicamente disse que não tinha como comprovar que o autor era de fato Humberto de Campos e o pedido da viúva foi negado. O caso virou um marco porque escancarou os limites da lei diante de questões de crença, né? Afinal, quem é o autor? O espírito que dita ou o médium que escreve? Incrível! A segunda regra de ouro é a prévia autorização. Isso parece simples, mas é aqui que muita gente se confunde. A lei diz que qualquer utilização da obra depende de autorização prévia e expressa do titular dos direitos. Reproduzir, traduzir, adaptar para o cinema, colocar na internet, tudo exige permissão. Não existe autorização tácita ou presumida. Tem que estar no papel. E isso nos leva àquela dúvida clássica. Mas eu comprei o livro,
Eu comprei o CD, por que eu não posso fazer uma cópia para um amigo? Essa é a confusão fundamental entre a propriedade do objeto e a propriedade da criação intelectual. Quando alguém compra um livro, se torna dono daquele monte de papel e tinta. Aquele objeto físico é da pessoa. Mas a história contida nele, as ideias, a criação, continuam pertencendo ao autor e à editora. A pessoa comprou o direito de ler, não o direito de reproduzir a obra. É por isso que a pirataria é ilegal. Faz todo sentido. A terceira regra para mim é a mais surpreendente, a proteção automática. Espera um pouco. O material diz que a proteção do direito autoral nasce com a própria criação da obra, independe de qualquer registro. Se é assim, por que todo mundo se desespera para registrar música, livro, roteiro na Biblioteca Nacional ou em outros lugares? Parece um passo desnecessário, ou eu estou perdendo alguma coisa? Não está perdendo nada. Essa é a reação mais comum e a mais lógica, na verdade. A lei de fato diz que o direito nasce com a obra. Você escreveu um poema num guardanapo. Sim. Naquele segundo ele já está protegido. O registro, ele não cria o direito, ele serve como uma prova robusta de quem é o autor e de quando a obra foi criada. Pensa no registro como uma apólice de seguro. A gente torce para nunca precisar usar, mas se alguém plagiar sua obra ou se houver uma disputa sobre quem criou primeiro, aquele documento oficial se torna sua principal arma de defesa no tribunal. Ah, entendi. É uma segurança jurídica, não uma condição para a existência do direito. Entendi. É uma ferramenta de prova, não de criação. E a quarta e última regra de ouro? Individualidade e independência da proteção. Essa é crucial em negociações. Pensa nos direitos de uma obra como um cacho de uvas. Vender uma uva ou o direito de publicar o livro em português no Brasil não significa que você vendeu o cacho inteiro. O direito de fazer o vinho, que seria a adaptação para o cinema, e o direito de fazer a geleia, tradução para o inglês, ainda são do autor. Para cada novo uso, é preciso negociar e comprar uma nova uva, digamos assim. Cada autorização é específica. Exato e independente das outras. Certo. Esse mapa de 4 regras deixa tudo muito mais claro para o criador individual. Mas o jogo muda totalmente quando o patrão é o governo, certo? O que acontece quando a obra é criada no contexto do serviço público? Aí, o terreno fica mais complexo e o material DENAP é ótimo em separar situações. A primeira é a mais simples: obras fomentadas pelo Estado. Se o governo apenas patrocina um filme ou um livro com dinheiro de um edital, por exemplo, os direitos autorais continuam sendo integralmente dos criadores. O governo não vira sócio da obra só porque financiou. Ok, essa é fácil. Mas e quando o governo contrata diretamente algum para criar algo? Uma empresa para desenvolver um software ou um consultor para escrever um relatório? Esse é o segundo cenário, o das obras contratadas. E aqui mora o perigo. A nossa lei de direitos autorais não tem um artigo específico para isso. Então, o Tribunal de Contas da União, o TCU, que fiscaliza os gastos públicos, teve que criar uma regra. E a regra é: para que o governo seja o dono dos direitos patrimoniais, a cessão desses direitos precisa estar escrita de forma clara e expressa no contrato. Nossa, isso é uma armadilha gigante para gestores públicos, né? Imagina pagar uma fortuna por um sistema ou por um estudo e descobrir depois que, por causa de uma cláusula esquecida no contrato, o criador pode licenciar aquilo para outra prefeitura ou até para o setor privado. O prejuízo de dinheiro público pode ser enorme. Exatamente. Se o contrato não diz nada sobre a cessão de direitos, o TCU entende que os direitos continuam com quem criou, mesmo que o trabalho tenha sido pago com recursos públicos. É um detalhe que pode custar milhões. E o terceiro cenário, que deve ser o mais comum: a obra criada por um servidor público, no horário de trabalho, o manual que o técnico de TI escreve, o parecer que o advogado público redige. De quem são os direitos? Aqui, de novo, é a interpretação do TCU que vale. E eles fazem uma distinção muito importante, baseada na natureza do trabalho do servidor. Se a criação da obra faz parte das atribuições oficiais do cargo dele, como técnico de TI que é pago para criar manuais de sistema, os direitos autorais, tanto morais quanto patrimoniais, pertencem exclusivamente à administração pública. O servidor já recebeu o salário para fazer aquilo. Mas e se não for uma tarefa direta do cargo?
Digamos que um biólogo do IBAMA, inspirado pelo seu trabalho de campo, escreve um artigo científico e publica numa revista internacional. Nesse caso, como a publicação do artigo não era uma obrigação funcional dele, os direitos são exclusivamente do servidor. A chave é essa: a criação decorre diretamente das tarefas para quais ele foi contratado. Se sim, os direitos são do Estado, se não, são do indivíduo. E o material aponta que esse cenário pode estar com os dias contados. Havia uma proposta de revisão da lei que mudaria tudo isso, sugerindo que o empregador, público ou privado, teria exclusividade de uso da obra do empregado por apenas 10 anos. Depois disso, o criador poderia explorar a obra livremente. Isso seria uma revolta completa no sistema atual. Uma revolta e tanto. Imagina o governo desenvolvendo um sistema que precisa durar 20 anos. E depois de 10, o servidor que o criou poderia, em tese, vendê-lo para o mercado. É uma discussão muito complexa. Então, recapitulando o nosso mergulho, o que fica claro é que o sistema brasileiro tem uma alma dupla, né? De um lado, os direitos morais, essa conexão pessoal, eterna, do autor com a obra. Do outro, os direitos patrimoniais, a parte negociável com aquele relógio de 70 anos correndo após a morte do criador. A gente viu que a proteção é um direito de nascença da obra, não depende de registro, e que as regras ficam especialmente cheias de nuances quando o governo está envolvido, com o TCU basicamente ditando o jogo. E isso nos deixa com uma reflexão final, inspirada justamente nessa discussão sobre a revisão da lei. A proposta de limitar a exclusividade do empregador sobre uma obra a 10 anos levanta uma questão fundamental para o futuro. Em um mundo onde o conhecimento e a tecnologia evoluem numa velocidade absurda, como a legislação deve equilibrar o investimento feito por uma instituição, seja ela pública ou privada, na criação de uma obra, e o direito do indivíduo que a criou de poder explorar seu próprio talento em novos contextos? Onde está o ponto de equilíbrio ideal entre o incentivo à produção institucional e a justa recompensa ao gênio criativo?